Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Segundo dia com Maria no reino da divina vontade, o segundo passo da divina vontade na rainha do céu, o primeiro sorriso da Trindade Sacrossanta sobre a sua Imaculada Conceição. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Oração inicial. Rainha Imaculada, minha Mãe Celestial, venho aos seus joelhos maternos, como seu querido filho, para me abandonar em seus braços e implorar-lhe, com meus suspiros mais ardentes, neste mês consagrado à Senhora, a maior graça de todas, que me admita a viver no reino da divina vontade. Santa Mamãe, Rainha deste reino, admita-me como seu filho a viver nele, para que não seja mais deserto, mas habitado pelos seus filhos.
Confio-me à Senhora, minha soberana Rainha, para que guie os meus passos no reino do querer divino, e seguro em sua mão materna guiará todo o meu ser, para que tenha vida perene na divina vontade. A Senhora será mãe para mim, e como minha mãe lhe entrego a minha vontade, para que a Senhora a troque pela divina vontade. Desta forma, posso ter certeza de nunca sair do seu reino. Portanto, imploro que me ilumine para me fazer compreender o que significa vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pequena folha do mês. Pela manhã, ao meio-dia e à noite, ou seja, 3 vezes ao dia, apoie-se nos joelhos da Mãe Celestial e diga: minha mãe, eu a amo. Me ame e dê à minha alma uma prova, uma porção da vontade de Deus. Dá-me a sua bênção para que eu possa fazer todas as minhas ações sob seu olhar materno. A alma. Aqui estou novamente sobre seus joelhos maternos para ouvir suas lições. Mãe Celestial, esse seu pobre filho confia em sua potência. Percebo quão pobre sou, mas também sei que a Senhora me ama como minha mãe, e isso é o suficiente para me lançar em seus braços, para que possa ter compaixão de mim. E abrindo os ouvidos do meu coração, poderei ouvir a sua doce voz, dando-me suas lições tão sublimes. Santa Mãe, com o toque de seus dedos maternos, purificará meu coração para que inclua nele o orvalho celestial de seus ensinamentos celestes. Lição da Rainha do Céu. Meu filho, ouça-me. Se soubesse o quanto o amo, confiará mais em sua mãe e não deixaria fugir nenhuma das minhas palavras. Deve saber que não só lhe escrevi no meu coração, mas dentro desse coração tem uma fibra materna que me faz amar mais que uma mãe a meu filho. Me faz amar mais que uma mãe a meu filho. Portanto, quero que ouça sobre o grande prodígio que o Fiat Supremo operou em mim, para que, ao me imitar, possa me dar a grande honra de ser meu filho, a grande honra de ser meu filho e rei e rainha. Oh, como meu coração submerso em amor anseia ter ao meu redor a nobre companhia de pequenas rainhas, que ela está dizendo a Luísa, né? No caso de pequenos reis e rainhas da divina vontade, que ela quer nos dizer que seremos como ela quer nos dar o que ela recebeu de Deus. Que assim, como ela diz em outro momento, né? Todo o título que ela recebeu foi por causa da divina vontade. E assim a divina vontade tendo vida em nós, como vai dizer num trecho do Livro do Céu, que seremos essas mães de Jesus, esses reis e rainhas da divina vontade, né? Seremos como Nossa Senhora. Claro que não no mais alto grau como ela, porque ela é a Imaculada, é a Mãe de Deus.
mas seremos seus filhos, como ela disse aqui, né? Mais que filhos. Aqui, né? O grande prodígio que o Fiat Supremo operou em mim, para que, ao me imitar, possa me dar a grande honra de ser minha filha rainha, de meu filho rei. Ó, como meu coração, submerso em amor, anseia ter ao meu redor a nobre companhia de pequenas rainhas, de pequenos reis. Então, o que está chamando a Luísa não é apenas a Luísa, mas a todos aqueles que se dispor a vivenciar, fazer esses 31 dias com Maria, e entregar suas vontades humanas a ela, e das mãos dela receber a vida, a vontade divina, a fim de viver e reinar, né, em suas vidas, em seus corações. Retornar à ordem, àquilo que ao propósito para o qual Deus nos criou, a darmos continuidade daquele ponto onde Adão largou, né, onde ele desprezou. Então Nossa Senhora continua: ouça-me, meu querido filho, assim que o Fiat divino se derramou sobre o meu germe humano para impedir os efeitos dolorosos da culpa, a divindade sorriu e alegrou-se muito ao ver no meu germe aquele germe humano tão puro e santo, como surgira de suas mãos criadoras na criação do homem. E com a graça, com o dom da vida na divina vontade, também vivenciaremos isso, né? Passaremos a esta condição. Porque o grande mal que há em nós é a nossa vontade, né? É rebelde, egoísta, que vive aquela situação que a serpente propôs a Adão e Eva, né? Sereis como deuses. Nós, na nossa vontade, imersos, mergulhados na nossa vontade humana, no nosso querer, vivemos essa realidade, né? Que não quer saber de Deus, não, só pensa em roubar de Deus os dons, mas para viver, né, por si mesmo, segundo o seu querer. E assim, com as portas abertas para o inimigo, aquele que é o orgulhoso por excelência. E assim suscetíveis, né, a vícios, a todos os malefícios, doenças, tristezas, frustrações, e aí vai, né? E aí é longa a lista, né? Caindo de pecado em pecado, de queda em queda, né? Como diz a vontade humana é a chave do inferno. E ainda que, louvado seja Deus, a pessoa ainda tenha uma vida virtuosa, ainda não chega a ser o divino querer reinando nela. Ela ainda tem as suas escolhas, as suas preferências. E diferente do que Nossa Senhora quer nos ensinar, né, nos dá o caminho a trilhar com as suas lições, né, de darmos a nossa vontade às mãos dela, para que das mãos dela recebamos o divino querer. Receberemos também essa grande graça, né? Que aquele germe humano tão puro e santo como surgira das mãos criadoras na criação do homem. Retornemos à ordem para o qual nós fomos criados. Com esse dom de se viver na divina vontade, voltamos ao estado em que saímos das mãos de nosso Pai Criador. Toda aquela contaminação da nossa vontade que fomos adquirindo
ao longo de nossas vidas após o nosso batismo, extirpados dessa vez a fazer essa consagração, a darmos a nossa vontade a Deus e vivemos então com a sua vontade divina, a sua vontade querida. E à medida que vamos avançando nas lições de Nossa Senhora e avançando nos conhecimentos do livro do céu, essa vida divina vai se alargando também em nossa alma. Como foi dito, né, o vazio que há no interior da criatura humana não é preenchido com as coisas do mundo. Por isso as pessoas nunca se saciam das coisas materiais. Mas esse vazio é do tamanho de Deus para que Ele venha morar, reinar, habitar dentro de nós. E nós, por nossa vez, através dessas lições, preparar esse lugar, deixar esse lugar, né, habitável a Ele, não mais tendo nossas escapadinhas, mas permanecendo fiel à disposição dEle, sempre a buscar o querer, sempre a fazer, buscar e fazer, buscar conhecer e pôr em prática nas nossas vidas o seu querer divino. E o Filho Divino, ela continua, e o Filho Divino fez o segundo passo em mim, ao levar meu germe humano, por ele purificado e santificado, diante da divindade, para que se derramasse em torrentes sobre a minha pequenez, no ato de ser concebida. E a divindade, percebendo em mim sua obra criadora, bela e pura, sorriu com complacência e, querendo-me festejar, o Pai Celestial lançou sobre mim mares de potência, o Filho, mares de sabedoria, o Espírito Santo, mares de amor, como ela dizia ontem, né? E eu possuo a fonte que, né, jorra esses mares de sabedoria, de potência e de amor. Desta forma fui concebida na infinita luz da divina vontade, e no meio desses mares divinos, que minha pequenez não podia conter, formei as mais elevadas ondas, enviando-as de volta como referência de amor e glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, a correspondência, né, da criatura, a correspondência que Nossa Senhora, né, procurou dar a Deus. E também o que Ele espera de cada um de nós. A nossa correspondência dentro da nossa pequenez, as nossas limitações, mas a nossa contínua correspondência. E através dos conhecimentos, essa correspondência ser mais íntegra, mais consciente, né? É dar a Deus, dar Deus a Deus, né? A fim de não ser mais um ato nosso, mas o próprio ato divino, né? Esse ato de dar Deus a Deus, amá-lo com o próprio amor que é dele. Até numa oração em que diz amar-te com o seu próprio amor. Então a divindade tinha os seus olhos em mim, e para não ser superada por mim no amor, sorrindo para mim e me acariciando, enviou-me outros mares que me embelezavam tanto que, à medida que minha minúscula humanidade se formava, eu adquiria a virtude arrebatadora para extasiar meu Criador, e ele se deixou verdadeiramente extasiar, tanto assim que entre mim e Deus havia uma festividade sem fim. Não negamos nada um ao outro, mas sabe quem me animou com essa força impetuosa? A divina vontade,
que, como vida, reinava em mim. Portanto, a força do Ser Supremo era a minha, e portanto nós tínhamos a mesma força para encantar um ao outro. E isso é o que ela quer nos dar nesses 31 dias com Maria. Os conhecimentos, as verdades, o dom de se viver na divina vontade. Para que ela não, como mostrou acima, né, ela não conseguindo. Aqui, mares divinos que minha pequenez não podia conter, formei as mais elevadas ondas, enviando-as de volta como referência do amor e glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas mesmo sendo esse amor divino, essa vida divina, Deus que não se deixa vencer em generosidade, né? Essas ondas que ela mandava de volta, Deus sempre sobrepunha as ondas dela, né? Como ele diz. À medida que minha minúscula humanidade se formava e adquiria a virtude arrebatadora para extasiar meu Criador, e ele se deixou verdadeiramente extasiar, tanto assim que entre mim e Deus havia uma festividade sem fim. Mais acima, sorrindo para mim e me acariciando, enviou-me outros mares, que me embelezava tanto que, à medida que minha minúscula humanidade se formava, eu adquiria a virtude arrebatadora para extasiar meu Criador. Então eu entendo que para que essa correspondência seja plena, para que essas ondas de amor, né, por sobre o Pai cubra ele, ou ao menos defenda ele das ofensas dos outros, até enquanto não conhece essa vida, né? É como foi dito e as pessoas sempre dizem, né? Nossa, fulano de tal, meu parente está numa situação tal, deveria estar ouvindo esta homilia, esta pregação, esse estudo, ou mesmo essa oração, né? Deveria estar fazendo esses 31 dias com Maria e a pessoa não está nem aí, né? Fazemos por estes que não estão nem aí, formando assim esse muro de luz em torno de Deus para que as ofensas desses irmãos não cheguem mais a Ele, né? Que muito maior seja as ondas de amor, de correspondência a Ele, do que essas ondas, né, de incredulidade, de falta de fé, de desprezo às coisas de Deus, né, que Ele possa se entreter verdadeiramente com os seus filhos, com os seus reis e rainhas, né, essas outras mães de Jesus. E mães, porque no sentido de tanto homem quanto mulher, porque, né, a alma não tem esse gênero, né? Somos todos alma, esposa de Cristo. E tem também um determinado trecho no livro do céu que vai falar dessas mães de Jesus. Até outro dia ainda falava com meu menino que a gente recebeu um bebê, um menino Jesus, para cuidarmos dele, né, e sermos toda a atenção a ele, a fim de que ele venha crescendo, né, até que chegue à estatura, né, à idade de Cristo. Então é a gente não ficar tão, né, imersos nas coisas do mundo, mas fazer o que é o nosso dever e nos ocupar da vida divina, da correspondência que devemos a Deus, de ser esse lugar de repouso para Ele, aqui na Terra, né, como Nossa Senhora foi. Que Nossa Senhora era a única
com a qual Jesus podia se abrir com ela, porque tendo ela todo o conhecimento da divina vontade, né, compreenderia ele, diferente dos apóstolos que, né, questionava sempre, não entendiam. Muitas coisas Jesus nem podia falar com eles, para eles não se escandalizarem. E o pouco que falou, muitos se escandalizaram. O discurso do pão da vida mesmo, muitos foram embora. Como ele disse, né, a Luísa pergunta para ele em determinado momento, por que já não instituiu o reino da divina vontade quando estava aqui entre nós, né, na sua humanidade? Não, porque as pessoas, né, não teriam condições, não tinham condições, né, para acolher essas verdades. Era preciso todo esse caminho que a igreja precisou fazer, né? 2000 anos para só agora receberem esses conhecimentos. E ainda assim tem encontrado muita resistência, né, das pessoas, até de dentro da igreja, autoridades da igreja, né, que não divulgam que, né, os escritos foram aprovados, estão aprovados, está aí para quem quiser ler, mas nem se ouve falar, né? Raramente um aqui, outro ali, né, tem começado a dizer. Então, assim, em 1938, Luísa recebeu a ordem para parar de escrever, né? Em 28 de dezembro de 1938, quando terminou o último escrito, né? O 16º volume, 36º volume. Né? Que, a pedido de Santo Aníbal, né, de França, em 1913 ou 1914, ela escreveu As 24 Horas da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, desde do escrito das 24 Horas da Paixão, que é, né, 1914, até os dias de hoje são 110 anos. Então, assim, por conta dessa vontade humana reinante nas criaturas, as coisas têm, né, caminhado para todo esse caos. Pessoas perdendo a fé, pessoas ficando incrédulas. Essa semana mesmo eu conversava com uma pessoa e ela dizia: eu acredito em Deus, eu vivo a minha espiritualidade com Deus na minha casa, porque a igreja não. A igreja está corrompida, está se corrompendo cada vez mais, né? E falando mal da igreja, né? E com certa razão, né? Ao ver os escândalos, os muitos escândalos que se vê, né, na televisão, que também, né, colocam uma lupa, né, quando a Igreja Católica, algum padre, né, promove algum escândalo, a televisão põe lá em cima, né? Então aqueles que não têm um certo conhecimento, não participam, ficam ainda mais escandalizados, né, e querem estar ainda mais longe. E então, assim, a vontade humana precisará chegar no topo, né, no ápice, para reconhecer que a solução para os dias atuais são os conhecimentos do livro do céu, né, a vida divina. Retornarmos à ordem, à santidade das santidades. É morrer para a nossa vontade, para o nosso querer, e aderirmos, né, e vivermos, nos esvaziar para enchermos do querer divino. Só assim o mal vai ser varrido, né? O pecado vai ser extirpado de nós, quando vivermos com a vontade de Deus. Então, voltando aqui, né, até que eu me lembro a passagem dos discípulos de Emaús, né? Como custa entender. Tudo se deu e eles foram embora. E Jesus, como sempre,
foi atrás deles, né? Como sois lerdos, né? E lentos para compreender. Né? E aí ele mostrou, pôs para ele ali todas as passagens, né, dos profetas que deveria. E aí o véu, né, se abriu, as escamas caíram. Reconheceram no partir do pão e retornaram. Assim a igreja, né, que caminha para o Calvário, passará pela cruz, pela morte igual ao seu esposo Jesus. E muitos, depois de toda essa situação, reconhecerão que, né, realmente, esta era a igreja de Cristo. Esta era verdadeiramente a igreja de Cristo, né, a qual tanto perseguiram, julgaram, condenaram. Né, e aí há de vir, né, essa era da paz, o tempo, o reino da divina vontade, né, estabelecendo sobre a terra. Mas já hoje dando passos, né, em algumas das suas criaturas. Né, homens e mulheres de boa vontade que já hoje, né, estudando, buscando consagrar-se à divina vontade com os 31 dias com Maria, estudando esses escritos, procurando, né, com a graça que Deus tem nos dado, entender e viver essas verdades. Vivendo já hoje na prática, né, o cumprimento do Pai Nosso. Né, seja feita a vossa vontade assim na terra como é no céu. Nossa Senhora continua: minha querida filha, ouça, querido filho, ouça a sua mãe. Coloque sua mão em seu coração e me diga seus segredos. Quantas vezes foi infeliz, torturada, amargurada, porque fez sua própria vontade. Né? Ficaríamos aqui a madrugada inteira, né? Falando as muitas situações que vivemos por conta de termos buscado o nosso querer, a nossa vontade, sem recorrer a Deus. E às vezes recorrendo, ainda nos enganando a nós mesmos, julgando, mas é vontade de Deus. Essa situação que é favorável a mim se apresentou diante de mim porque foi Deus quem assim o quis. Né? E eu abracei. Só que muitas das vezes Ele colocará situações diante de nós para nós provarmos a Ele o nosso amor e fidelidade a Ele, a fim de que nós renunciemos determinadas coisas. Né? Olha, essa situação é muito boa, vai me ser de grande adianto, mas vai contra determinados propósitos que eu fiz a me consagrar à divina vontade. Vai contra aqui as lições de Nossa Senhora, a não dar vida à minha vontade, aquilo que me é agradável, bem, né, a me favorecer individualmente. É o que as pessoas sempre dizem, né? Mas Deus me quer ver bem, né? Próspero, né? Com abundância de bens, de realizações, de coisas materiais, né? Coisas terrenas, né? Que não é bem assim. O tesouro que Deus quer nos dar são os seus conhecimentos divinos, né? A vida divina, o estar com Ele, o nosso tudo, o nosso maior tesouro. A promessa de realizações e grandes situações materiais e terrenas foi um outro ser quem ofereceu a Jesus, né? Nos seus dias lá no deserto.
né? Dar-te-ei tudo o que veres aqui foi dado a mim. Dar-te-ei tudo a vós, se te prostrares diante de mim e me adorar. Né? Quantas vezes estamos nos prostrando diante do dinheiro, né? Diante do dinheiro, diante de tantas outras coisas. O principal é o dinheiro, né? Ou servimos a Deus ou servimos ao dinheiro. Porque como foi dito, né? Jesus mesmo disse, porque odiará a um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso é que eu lhes digo, não fiquem preocupados com a vida, com o que comer, nem com o corpo, com o que vestir. Como vai dizer, são os sem fé, né, que vivem preocupados com essas coisas. Deus sabe de nossas necessidades e dispõe para isso todas as coisas. É o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Não estou dizendo com isso que a gente não tem que ter dinheiro, nem tampouco que o rico vai para o inferno, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que quem tem que estar no centro da nossa vida é Deus, é os conhecimentos, o buscar essa intimidade com Ele. É amar a Deus sobre todas as coisas. E não o contrário, eu corro atrás o dia inteiro, eu trabalho igual eu estava saindo de casa às 5 horas da manhã, 4:30 da manhã, e voltava 8, 9 horas da noite. Como dizia já ontem na reflexão de ontem, não há necessidade para tanto, né? Porque uma situação que nos faz negligenciar a nossa vida de oração está na desordem, está errado, está fora da vontade divina, né? Já entrou na nossa ganância, na nossa vontade humana, né? Como dizia, de querer fazer com as próprias forças. Não confiar e não esperar em Deus. Então, continuando. Agora, meu filho, ouça sua mãe. Saiba que o amo muito e quero ver sua alma cheia dos meus mesmos mares. Os meus mares estão transbordando e querem se derramar, mas para fazê-lo, você deve esvaziar-se de sua própria vontade, de modo que o querer divino possa dar seu segundo passo em você. O segundo passo, esvaziarmos de nós mesmos, da nossa própria vontade, para que a divina vontade possa tomar o seu curso também na nossa alma, e constituindo-se como princípio da vida em sua alma, atrairá a atenção do Pai Celestial, do Filho e do Espírito Santo para se derramar sobre você com os seus mares transbordantes. Seremos também essa morada de Deus, esse templo, esse sacrário vivo, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo virá habitar em nós. Assim como na comunhão, mas não por um determinado tempo, mas continuamente. Não por 15 minutos, que é o tempo do corpo, absorver as espécies do pão e do vinho, mas sempre a vivermos, darmos continuidade, constância nessa vida, nessa entrega, nesse morrer diariamente, esse esvaziamento contínuo, de ofertar, como dizia na ejaculatória de ontem, o sacrifício da nossa vontade, que a mãe a oferte, a nossa vontade sacrificada, ao nosso Criador, a fim de recebermos e vivermos do divino querer,
ou seja, sermos essa morada divina para Deus. Ela continua, mas para fazê-lo, querem entregar a sua vontade humana, seus mares de potência, de sabedoria, de amor e beleza indescritível. Mas para fazê-lo, querem entregar a sua vontade humana, seus mares de potência, de sabedoria, de amor e beleza indescritível. Damos a ele o nada que somos, o nada que é a nossa vontade humana, para recebermos o tudo que é a vontade divina, querida dele, os mares de potência, de sabedoria, de amor e beleza indescritível. Eis aí todo o tesouro, todo o tesouro, cuja qual o tesouro que a criatura humana possa adquirir nesta vida não é nada. Não é nada. São só um monte de tijolos brilhantes. Como eu ouvi uma vez, a pessoa quis levar as suas riquezas para o céu, de tão apegado era. E chegando lá ele viu que o céu era calcetado, com pedras de ouro. O que ele dava tanto valor na terra, no céu é o que se usava para calcetar as ruas. É uma comparação tanto besta, mas é um correr atrás do vento, E aquele que está tão apegado à terra também, com a terra fica, não consegue subir, não sobe. Somos livres, como disse Deus, nos deu o livre-arbítrio. É como o rico opulão do Evangelho, Se a sua riqueza, ser rico não é pecado, o problema é se a sua riqueza não te move a fazer caridade para alguém, é só para si, só reter bens e bens. Isso não se diz só de dinheiro. O pobre também, ele consegue ser avarento, não dividir nada, não abre mão de nada, em tudo que é o seu próprio benefício. É a vontade humana reinando no mais alto grau na criatura. E interessante que Deus vai sempre proporcionando situações a qual a pessoa é fraca, não para que ela caia, mas que ela possa se redimir, para que ela possa mostrar a Deus que se converteu, que mudou de vida, que mudou de pensamento. Eu conheço uma pessoa que ela é assim, ela é pobre, mas todo o dinheiro que ela recebe ela guarda, ela anda toda nos trapos para não gastar, e agora recentemente ela ganhou uma quantia lá de 200 mil, num desses negócios aí de Minascap, esses negócios de capitalização. E também, retendo, não consegue ajudar, não consegue abrir mão. É o mal da vontade humana. Faz a gente estar apegado demasiado em coisas terrenas. E muitas vezes pessoa de igreja, pessoa que canta na igreja, pessoa que está ali, e com essa mentalidade, estragada. E então Nossa Senhora vem, com esses 31 dias, nos trazer suas lições a ponto de uma vez por todas, a gente, com esses conhecimentos, reconhecer o quão extraviado estamos e entreguemos de uma vez por toda a nossa vontade,
né, a Deus, a fim de vivermos com a vontade divina, né, ordenar a nossa vida, né, ao propósito para o qual nós fomos criados. Não estamos aqui para viver apegados a esta terra como se não tivesse mais nada, ou então como se fosse eterna essa vida terrena. Nós estamos aqui para aprender a amar e valorizar aquilo que de fato é verdadeiro, né? E que não é essa vida mentirosa que acreditamos viver. Que a felicidade não está no que temos, no que conseguimos, no que conquistamos, né? Mas isso é só uma amostra da grande e infinita felicidade que Deus tem a nos dar, estando unidos a Ele, a viver a vontade dEle, né? A pessoa pode pensar, nossa, mas eu entregar minha vontade para Deus, e aí? Eu não posso ter mais nada, eu não posso fazer mais nada, eu não posso ir em lugar nenhum mais. Não é nada disso. Continuaremos com o nosso ofício, nosso dever, né? Aonde a divina vontade te encontrou, é aí que você vai viver. Claro que não na condição, na situação de pecado. Mas o casado continua casado, o solteiro continua solteiro. Espere a vontade de Deus te preparar um São José, uma Nossa Senhora, uma Maria, né? Uma pessoa enviada por Deus, não é qualquer um que aparece por aí, eu estou apaixonado, então Deus me deu e a vontade de Deus, bora casar. Né? Espere a vontade de Deus. Tenha um discernimento, um diálogo com Ele, uma busca com Ele. Como dizia outro dia, né? Até de ontem, não venha, né? Lembre de Abraão, que não esperou a promessa e foi e se deitou com a escrava. Não era a vontade de Deus. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Espera, é o tempo de Deus e não o nosso tempo. Não é a vontade de Deus e não a minha vontade. Até a situação que eu vivi, né? Não é eu ir tentar fazer com a minha força, do meu jeito, mas esperar. Mas, né? Como eu vou dizer aqui às claras, né? Mas eu moro aqui, a senhorinha já está com 80 e poucos anos, se ela vier a falecer e eu não tiver construído a casa lá ainda, eu vou para onde? Perceba o fazer com a própria vontade, o desconfiar de Deus, o não entregar como um todo à vontade de Deus. Se quando eu estava na miséria, na lama do pecado, Ele me amparou, quanto mais agora que eu quero viver a vontade dEle, não há de me preparar um outro lugar. Então veja a ofensa a Deus onde está, quando fazemos a nossa vontade, não confiamos nas promessas, nos desígnios de Deus. Eu vou dizer, eu não quero o teu jeito não, o Senhor está demorando muito, deixa eu me virar aqui. E Deus assim o permite. Se a pessoa não se move em buscar essa vontade de Deus, essa vontade querida de Deus, Deus, na sua vontade permissiva, há de permitir eu ir e querer fazer com as minhas próprias forças. Mas sem dúvida alguma que não demorará muito para me frustrar com isso. Assim como todos que querem ir fazer as coisas da sua própria cabeça. Como Nossa Senhora diz, põe a mão no seu coração, aqui,
Coloque sua mão em seu coração e me diga seus segredos. Qual o segredo? As decepções que você teve ao longo da vida em querer, em fazer a sua própria vontade. Quantas vezes foi infeliz, torturado, amargurado, porque fez sua própria vontade? Não esperou em Deus, não perguntou para Deus, não recorreu a Deus, mas foi enfiando os pés pelas mãos. Saiba que colocou para fora uma vontade divina. Damos morte à vontade, ao divino querer em nós, quando negamos aquela voz divina que veio na nossa cabeça, no nosso coração, na nossa mente. Nos fazemos de surdo para essa voz divina e damos todo ouvido a essa voz humana, o racionalismo, a nossa vontade racionalista. E damos morte à vontade divina. Como no trecho que diz, são os abortos divinos que realizamos. Portanto, essa vontade divina vive suspensa. Há 6.000 anos está suspensa, esperando esses filhos amados que abrirão as portas do seu coração para que ela possa descer e reinar, assim como se deu lá em Nossa Senhora, como se deu aqui na vida da Luísa. E agora, a esses filhos afortunados que têm aderido, que têm dado suas vontades a Deus, para ceder nelas o lugar, para a divina vontade vir e se estabelecer nelas, tomar posse delas. Saiba que colocou para fora uma vontade divina e caiu no labirinto dos males, os males da sua vontade humana. A divina vontade queria torná-lo puro e santo, feliz e belo, com uma beleza encantadora. E você, ao fazer sua vontade egoísta, trava uma guerra contra ela e com tristeza lança fora de sua alma, de sua amada morada, que é a sua alma. É o que eu dizia: olha, do teu jeito eu não quero não, tá demorando muito, eu vou aqui mexer os meus pauzinhos, vou dar um jeito, lança fora de sua amada morada, que é a sua alma. A amada morada da divina vontade é a nossa alma, a qual Deus criou para sermos morada dele, assim como o mundo que ele nos deu para ser morada nossa. O que ele diz: dominai sobre toda a espécie, sobre toda a criatura, disse a Adão. E no entanto, ele tomou um caminho contrário, tornou-se chacota de toda a criação, do mais alto grau, do mais alto posto ali, caiu no mais baixo, tornou-se inferior a uma lesma, a um caracol, a um verme, porque o verme, ainda sendo verme, está na sua ordem, ao propósito ao qual Deus criou ali aquele verme. E o homem não. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, em seu amor pela criatura, vem agora, Nossa Senhora, com essa missão de nos devolver essa graça, essa vida divina, a qual foi desprezada, tem sido desprezada. Então ela vai dizer: escute, filho do meu coração, isso é uma dor para sua mãe.
porque não vejo em você o sol do ofício divino, mas em vez disso, a densa escuridão da noite da sua vontade humana. Aquele que vive na divina vontade tem essa visão, né? Como vai dizer num trecho que eu li hoje mesmo, né? Que penetra mais que os raios do sol. Mas aquele que vive mergulhado na densa escuridão da noite da sua vontade humana não consegue enxergar um palmo à sua frente e vive a tropeçar e cair. Vive caindo pelos caminhos. Ora cai numa situação de pecado aqui, de vício ali, de desordem acolá, e vai, de queda em queda. Então escute, filho do meu coração, isso é uma dor para a sua mãe, porque não vejo em você o sol do ofício divino, mas em vez disso, a densa escuridão da noite da sua vontade humana. Vivamos, saiamos dessa densa escuridão da vontade humana e venhamos para o dia perene, a viver sob a luz do sol do meio-dia, vivendo a nossa vida na divina vontade. Que ela continua, mas levante-se e coragem. Se me prometer colocar sua vontade nas minhas mãos, eu, sua Mãe Celestial, o levarei nos meus braços, vou colocá-lo no meu colo e reordenar em você a vida da divina vontade. E você também, as minhas tantas lágrimas, formará o meu sorriso, a minha festa, e também o sorriso e a festa da Trindade Sacrossanta. Jesus não terá mais que ficar, não só Jesus, mas também o Pai e o Espírito Santo, suspenso, triste, sem ter onde descer na criatura a qual Ele criou para ser a sua glória, ser a sua morada e fazer dessa criatura verdadeiramente feliz. Você também secará as minhas lágrimas, formará o meu sorriso, a minha festa, e também o sorriso e a festa da Trindade Sacrossanta. Venha a nós o vosso reino, seja feita aqui na terra do meu coração, na minha miséria, esse reino divino, operando, vivendo e reinando em mim, assim como no céu, onde reina aqui na terra como reina no céu. E eu não mais com a minha visão focada nas coisas terrenas, nas dificuldades, nas situações, nas contrariedades, nas percas materiais e tudo mais, não mais preso a isso, mas agora fixo em Deus, nos conhecimentos divinos, e apesar de louvando e bendizendo a Deus, porque eu já não enxergo mais menos de um palmo na minha frente, como aquele que vive submerso nas densas trevas da sua vontade humana. Mas vivendo nesse sol do meio-dia, eu tenho essa visão divina, entendendo o para quê de cada situação, de cada acontecimento. E em meio a todas essas situações e acontecimentos, eu viver segundo a vontade de Deus, dando a glória de Deus, viver para a glória de Deus. Como Luísa diz, a Ele toda a honra, toda a glória, e para mim toda a confusão. Eu não vivo mais para mim, mas eu vivo para Deus. Não vivo para me satisfazer, mas para satisfazer e contentar a Deus. E promovendo essa festa aqui, convertendo as lágrimas de Nossa Senhora em sorriso e festa,
e não só a ela, mas também ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, né? Tirando o ar triste, né? Por me ver andando de cabeça para baixo e mergulhado na minha vontade humana, aí eu avançar nesses conhecimentos e poder andar como Ele me criou, né? Ereto, com a cabeça para cima e os pés no chão, promovendo esse sorriso e essa festa da Trindade Sacrossanta. Um quão grande mar de felicidade, de paz, de tudo que há de bom, eu não vou estar mergulhado diante de promover essa festa, essa alegria ao coração de Deus. Que riqueza no mundo que pode sobrepor a isso, que pode ser melhor do que tudo isso. Então a divina vontade, ela não é um peso, ela não é, eu não posso fazer mais nada, não é nada disso. Pelo contrário, irá fazer o tudo com Deus, né? Criar, criar, redimir e santificar, né? Seremos um com Deus na criação, na redenção e na santificação. Quer mais? Quer mais o quê? Quer ficar com a miséria das riquezas terrenas, das coisinhas na lama, na falsa felicidade? A alma, Mãe Celestial, se a Senhora me ama tanto, eu lhe imploro, não me deixe descer de seus joelhos maternos, e quando vir que estou para fazer minha vontade, fique atenta sobre minha pobre alma, me encerrando em seu coração para que a força do seu amor queime o meu querer. Desta forma, vou transformar suas lágrimas em sorriso de satisfação. Pequena flor, hoje para me honrar, virá aos meus joelhos 3 vezes, entregando-me seu querer e dizendo: minha mãe, eu quero que essa minha vontade seja sua, para que a troque pela vontade divina. Minha mãe, que eu quero que essa vontade, essa minha vontade, seja sua, para que a troque pela vontade divina. Jaculatória, soberana rainha, com sua autoridade divina, aterre a minha vontade, para que o germe da divina vontade desponte em mim. Soberana rainha, com sua autoridade divina, aterre a minha vontade, para que o germe da divina vontade desponte em mim. Soberana rainha, com sua autoridade divina, aterre a minha vontade, para que o germe da divina vontade desponte em mim. Aterrar, né? É que a minha vontade seja escabelo para os pés da divina vontade, para que ela reine e impere em mim, sob a minha vontade. Até voltando aqui um pouco, todo o percurso que a Igreja fez, todos os conhecimentos, os ensinamentos que recebeu do Espírito Santo e que, transbordou para os seus filhos, os santos doutores, os místicos, todos, Santo Tomás de Aquino, todos, Santa Catarina de Sena, todos, foi o que Deus conduziu para que chegarmos aos dias de hoje, termos aptidão, para receber essas verdades e acolhê-las em nosso coração e vivê-las, pô-las em prática.
né? Então, tudo está, apesar da aparente situação em que se encontra a igreja, né? Cada um fala uma coisa, cada hora é um escândalo, uma situação, mas assim, aos olhos de Deus, aos olhos divinos, tudo está muito bem, obrigado. É a morte da vontade humana e a vida na vontade divina. É esse reino. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. É como na jaculatória de hoje. Soberana Rainha, com sua autoridade divina, aterre a minha vontade para que o germe da divina vontade desponte em mim e transborde fora de mim, nos outros, nos meus irmãos, nestes que estão acompanhando nesses 31 dias com Maria, os que acompanharão futuramente, né, e os muitos que haverão de abrir a essas verdades. Divina vontade reina na minha, na nossa vontade. E assim concluímos o segundo dia, com Maria no reino da divina vontade. E ao longo do dia não esqueçamos as orações. Hoje, para me honrar, virar os meus joelhos 3 vezes, entregando-me seu querer e dizendo: minha mãe, eu quero que essa minha vontade seja sua, para que a troque pela vontade divina. Amém. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Deus abençoe a todos.